Senhora Aline, boa tarde. Meu Boa nome é tarde. Lucas, sou juiz, estou presidindo a audiência hoje desse Tribunal do Júri. Agora vai iniciar o interrogatório da senhora, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, vou fazer a qualificação da senhora, em seguida, perguntar sobre os fatos. Qual o nome completo da senhora? Aline Catunda dos Santos Barbosa, Qual sua data de nascimento? dia 8/3 de 1990. Sua profissão? Professora Trabalha, professora em escola pública ou particular? particular. É carteira assinada? Agora eu não estou, né? Depois do acontecido, eu não. Atualmente a senhora está trabalhando? Não, porque eu estou de tornozeleira. Certo. Antes, quanto era mais ou menos a renda da senhora? No último emprego que eu estava em torno de uns 3.000, mas é porque na parte da manhã eu era professora e no outro período eu era coordenadora na escola. Era uma Certo. escola pequena, Qual o seu nível de escolaridade? superior, completo. Seu estado civil? Casada. Tem filhos? Sim, Quantos? um, Qual a idade dele? 11 anos. Ele tem a saúde perfeita? Sim, Mora com quem? comigo. E ele mora comigo, morava comigo e com o pai dele. Depois do acontecido, ele ficou com as avós. Certo. Agora eu vou iniciar a segunda parte do interrogatório da senhora, que é a pergunta sobre os fatos desse processo. Antes disso, eu pergunto: a senhora conversou com seus advogados antes desse ato? Sim, Pode repetir, por favor? sim, Certo. A senhora está familiarizada com a denúncia que o Ministério Público fez contra a senhora, correto? sim, A lei garante à senhora o silêncio. Isso significa que a senhora não precisa responder nada que lhe for perguntado e também isso não pode ser utilizado em seu desfavor. A senhora compreendeu? sim. A senhora pretende responder as perguntas que forem feitas à senhora? Prefiro me manter calado. A senhora vai, Silêncio. a defesa me comunicou, a senhora pretende responder as perguntas da defesa Sim, e dos jurados também? sim, Não, não as minhas nem a do Ministério Público, correto? sim. Então, diante disso, a fim de evitar qualquer tipo de alegação de nulidade, passo a palavra diretamente à defesa. Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, dona Aline. Boa tarde. Dona Aline, você está presente aqui, né, hoje para ser ouvida, referente a um fato que aconteceu dia 19/3 de 2023. Eu gostaria de você dissesse aí para os jurados, para todo mundo que está aqui presente, o que que aconteceu nesse dia? Nesse dia, eu e o Deice estava numa distribuidora, na 13/15, onde tinha vários conhecidos. E quando a gente estava lá, como o Matheus também, que é a vítima, é um conhecido nosso, né? Ele também chegou depois. E na hora que ele chegou, eu não vi na hora que ele chegou. Só que quando eu estava porque lá é assim, sempre ficavam os homens num canto e as mulheres no outro, né? Aí eu estava indo ao banheiro quando o Matheus vem em minha direção. E na hora que ele chega a mim, ele já vem, o que foi, sua rapariga? E eu não entendi. Quando ele falou que foi sua rapariga, ele já grudou no meu pescoço. E nessa hora que ele gruda no meu pescoço, eu fico sem, porque ele é um homem, o porte dele é forte, e eu fico sem, e eu escuto só a gritaria das pessoas, aonde eu escuto quando o Deiso fala: Mateus, larga minha mulher, Mateus, o que está acontecendo? E eles pegam e começam uma briga corporal entre eles dois. Até que o Deis consegue, tenta tirar ele, não consegue, porque ele estava me segurando no pescoço e o Deis o tempo todo tentando tirar ele, mas ele estava com muita força me segurando, até que eles dois começam uma briga corporal, aonde essa briga corporal o Matheus quebra uma garrafa no rosto do Deis e eu vou para tentar separar igual todas as pessoas que estavam lá tentando separar, e na hora que eu vou para separar, o Matheus me dá um chute, eu caio no chão. Na hora que eu caio no chão, as pessoas me levantam, me sentam no meu fio e perguntam se eu estava bem. Daí eu falei que estava, só queria que tirasse o Deise e o Matheus para eles pararem de brigar. E para ver se a garrafada não tinha pegado no olho do Deise, porque estava sangrando muito. Aí as pessoas ficaram comigo lá no meu fio, para ver se não tinha me machucado. Aonde eles dois. Aí acaba que as pessoas conseguem separar, o Matheus sai e eu fico puxando o Deise para o Deise ir embora. Aí a gente pega, eu consigo segurar o Deis lá, falo para ele, vamos embora.
Aí ele pergunta onde me machucou e ele fica botando a mão, só que ele estava lavado de sangue. E até o entanto eu pensei que tinha furado realmente o olho dele. Eu não conseguia ver porque estava muito sangue, muito sangue. E eu só falava, Deison, vamos embora, por favor, Deison, vamos embora, vamos sair daqui. E o Matheus, quando ele subiu, ele sempre falava, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. E eu ficava, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo, vamos embora. O tempo todo eu tentava tirar o Deison dali, até que a gente foi embora. Certo. Antes de chegar no sumidouro, você falou que deixou seu filho onde? Na minha sogra, Sua sogra. sim. Tá. Quando a gente, não era sempre que a gente saía e deixava ele, né? Sempre a gente ia em lugares onde meu filho podia frequentar, porque sempre nós somos uma família muito unida, eu e o Deison e o Luiz Miguel. Então a gente sempre, nessa vez, quando a gente saía, a gente deixava ele com a minha mãe ou com a minha sogra. Só que sempre a gente ia dormir com ele. Nós não tínhamos costume de deixar ele lá e não dormir com ele. Durante o tempo que você ficou lá na distribuidora, você chegou a falar alguma coisa com o Matheus ou mesmo cobrar alguma dívida de R$ 100? Existiu isso? Não, não existe essa dívida de R$ 100 de forma alguma. E eu também não cheguei a falar nada para ele. A única coisa que aconteceu foi isso, que eu tentava, junto com as pessoas, separar eles dois, para não acontecer o pior ali. E aquela reação dele ali, você soube por que ele chegou a te enforcar, dar chute em você? Por que motivo? Assim, eu não sei, eu nunca tinha visto, porque a gente, igual eu falo, a gente tinha uma amizade, nós se conhecia porque eu e o Deison, ele e a esposa dele já moramos na mesma rua, a gente se conhecia, já tinha bastante tempo. Então eu vi assim que o Matheus ele não estava em si. Pela reação dele, ele não estava em si, porque se ele tivesse em si naquele dia, ele não tinha feito isso. No entanto, que o filho dele já dormiu na minha casa. Então eu não vejo assim que a gente somos conhecidos. Nós era realmente amigos, porque da onde que eu vou deixar meu filho dormir na casa de conhecidos? Então, os filhos dele já participou de festa do meu filho do pijama, onde o filho dele dormiu realmente na minha casa, onde eu tenho fotos de tudo isso. Lá na distribuidora, tinha poucas pessoas ou tinha muitas pessoas? Tinha muita gente. Lá tinha pessoas conhecidas, você e o desconhecido deles, você? Sim, tinha, ali era um ciclo onde tinha conhecidos, até porque a gente morou muito tempo ali, né? E tinham, acho que 2 anos que a gente tinha mudado dali, daquela quadra. No momento que ele te xingou e te bateu, todo mundo presenciou? As pessoas que estavam lá presenciaram? Assim, como as pessoas estavam, todo mundo conversando, bebendo, eu não sei se alguém chegou a ver na hora que ele veio até a mim, que ele já veio me xingando. Ele olhou para mim e só falou assim: o que foi, sua rapariga? Aí eu não entendi. Quando ele falou, na mesma forma que ele falou, ele já grudou no meu pescoço. Aí eu não sei, não consegui ver mais nada. Além do machucado no pescoço e nas pernas, falou que ficou machucado na perna. Sim, porque ele me chutava. Esse machucado no pescoço chegou a trazer alguma consequência assim, né, na sua vida? Depois dos dias, machucou? Sim, porque eu não conseguia comer porque ele apertou demais meu pescoço. Certo. Durante a briga, você falou que o Matheus deu uma garrafada assim, na testa. E Sim, durante a briga, quem é que bateu? O Matheus bateu no Deison ou o Deison bateu no Matheus? na hora que o Deison foi para tentar tirar o Matheus de mim, o Deison chegava, tipo assim, bater, tentar tirar ele, e ele estava com muita força. Mas aí depois o Matheus que agrediu ele mesmo, de bater nele. Certo. No entanto, que ele falou, eu tô todo dolorido, eu apanhei demais. Ele falou para mim. Certo. Você falou que o sangue saiu escorrendo no rosto. Sim, sujou a roupa, sujou tudo. Ele ficou lavado de sangue na hora. Após que o Davis brigou, apanhou, levou a pancada, você também, aí vocês foram para onde? A gente foi em casa, porque a gente já tinha tudo combinado de dormir na minha sogra por conta do Luiz Miguel. Aí a gente foi em casa, pegamos a Kombi e fomos em caminho da casa da minha sogra, porque da nossa casa para a casa dela não é tão longe. E a gente foi atrás de uma farmácia. O tempo todo eu falava, Deice, a gente tem que ir numa farmácia. Como é que você vai chegar lá na sua mãe nessa situação?
sua mãe vai ver isso aí, sua mãe tem problema de pressão alta, o Luiz Miguel vai ver essa cena. E eu falava, Deise, não tem como, a gente tem que ir numa farmácia, então a gente foi atrás de uma farmácia. Tá. E no percurso de ir atrás da farmácia, o que que aconteceu? Foi aonde tem a outra distribuidora, aonde o Matheus estava novamente, e o Deise acabou vendo ele ali e desceu da Kombi e foi lá em direção a ele. Quando ele vai em direção ao Matheus, eu desço da Kombi e começo a gritar para as pessoas: gente, separa, não deixa, não deixa. Só que as pessoas, em vez de correr para tirar, as pessoas saem correndo da distribuidora. Porque o tempo todo eu gritava: gente, não deixa eles brigar, para, para. Aí o Deiso volta para a Kombi e o Matheus corre, eu não vejo mais. Aí sai, segunda distribuidora, vai para outro local, que é lá o cachorro quente. Sim, Aí você chegou com o Deise? porque é no mesmo local, Isso é assim, mesmo? Pertinho. é muito próximo Tá. E da aí, distribuidora que para o Deiso. aconteceu nesse outro local? Aí nesse outro local, Deiso vê, a gente dá a volta com a Kombi numa rua, aonde eu falo, Deiso, tem a farmácia bem ali na esquina, vamos na farmácia. Aí a gente está indo na farmácia. Quando a gente passa, o Matheus está atravessando e o Matheus torna a gritar. Não entendi o que que ele falou, mas ele torna a gritar alguma coisa. Aí o Deiso pega e vê ele novamente, quando ele grita, falando alguma coisa. Aí ele foi nesse lanche, onde ele para, o Deison desce na frente desse lanche e já ele atravessa a pista, o Matheus atravessa a pista e eu desço e vou até o cachorro-quente. E chego lá no cachorro-quente e eu falo para as pessoas separar, não deixar. Só que todo mundo corre para dentro do cachorro-quente e fecha as portas. Certo. Aí desceu da Kombi, desce e foi. Você desceu por último, demorou um pouco. Sim, demorou um pouco. Certo. Essa Kombi era de quem essa Kombi? Era do serviço. O Deis usava ela lá no serviço, na STO. Tá, aí desceu, tinha uma faca. Sim, porque ele usava essa faca para poder cortar as caixas, os pallets que ele carregava as mercadorias. Ficava dentro da Kombi. Sim, Tá, aí Deus foi lá brigar com ele. No momento você desce, demorou um pouquinho, né? Não chega. demorou um pouco para me Tá. descer porque eu estava desesperada, porque eu não sabia mais o que fazer. Algum momento, durante a ida, sei lá, o meio durante que você desceu, você falou com Deus alguma vez que para matar ele? Não. O tempo todo eu gritava pro Teiço, larga ele, amor. Para, amor, não mata ele, amor. Eu falava isso. Certo, Amor, não mata ele, amor. Não mata ele. Larga ele, amor. certo. Você tinha alguma intenção de fazer, matar o Mateus ou mesmo. Não, não tinha intenção, porque naquele dia, como eu falei, a gente saiu para se divertir, eu e o Deison, saímos para ver alguns amigos que a gente não, né? Porque como a gente já tinha mudado dali há Aham. mais de 2 anos, e eu acredito que o Matheus também não saiu com o intuito de dentro de casa, de nem matar eu, nem matar o Deison, nem confusão, nenhum dos três. Mas realmente aconteceu todo, porque eu reconheço que foi uma tragédia. Em Certo. forma alguma eu não reconheço. Eu reconheço que foi uma tragédia. Só que de tudo que eu vi ali na hora, eu nunca imaginei que o Deison era capaz de fazer aquilo, que o Matheus era capaz de me agredir. Então, isso ali para mim, até hoje eu não consigo entender. Certo. Aí depois do acontecido, você fez o exame de corpo de delito, Sim, constatou os hematomas sim, e você procurou um advogado e se apresentou na delegacia sim, espontaneamente, correto? Aí você foi presa, sim. Fiquei 1 ano presa 1 ano. e ainda estou, porque minha tornozeleira é apenas dentro de casa. Eu não posso sair nem no portão. E durante esse ano você ficou lá no presídio, como é que foi o convívio lá? Você trabalhou? Como é que você convivia lá dentro do presídio? Eu aprendi, eu aprendi muita coisa, não do mal, porque eu nunca gostei dessas coisas. Mas o tempo que eu cheguei lá, eu sempre fui classificada, trabalhei diretamente com a polícia. O tempo que eu fiquei lá, eu trabalhei diretamente com a polícia. Quando eu cheguei,
acho que 2 meses que eu fiquei desclassificada, depois eu já fiquei classificada, até o dia que eu saí. E nunca tive ocorrência, nunca tive confusão, nunca tive briga dentro daquele lugar, que é um lugar muito difícil de convivência. Não é um lugar para mim. Eu vejo que também não é um lugar para o Deison, pelo pai, o esposo que ele é. Não é um lugar também realmente para o Matheus, porque eu conheço ele, a família, os filhos. Você saiu com a tornozeleira em virtude, você tem um filho de quantos anos? De 11, no tempo ele tinha 10. Como é que é o nome dele? Luiz Miguel. Hoje é dedicado exclusivamente a ele, né? Dedicado, não trabalha Sim, mais. sim, não trabalho mais, não posso levar ele na escola, ele faz algumas atividades extras, onde também eu não posso levá-lo, é apenas dentro de casa. E é uma coisa que eu e o Deison sempre fizemos com o nosso filho. Sempre foi eu, o Deison, na vida dele, para tudo. Ele fazia escolinha de futebol, ele fazia inglês, fazia jiu-jitsu. Com todo esse acontecimento, ele ficou apenas no jiu-jitsu, porque as vós trabalham, né? E não tem como levar. E eu não posso sair para poder continuar com a rotina dele. Você já respondeu algum processo criminal? Teve algum momento em crime? Se eu respondi, Você respondeu não, já. nunca, nunca, Antes. não. E o Davis, como é que o Davis é como marido? O Deis é um ótimo marido, um ótimo pai. O Deis é meu melhor amigo. E depois de tudo que aconteceu, eu estou com alguns problemas psicológicos, passo pelo psicólogo. Porque sempre, igual eu falo, sempre era eu, ele e o Luiz Miguel. A gente não morava com minha mãe, nem morava com a minha sogra, nós morávamos de aluguel. E quem conhece a gente sabe que sempre foi nós três. O Matheus, a esposa dele, sempre viu que sempre foi nós três. Nunca desgrudamos do nosso filho. E o Deiso, quando o Luiz Miguel era mais novo, assim que eu ganhei, fiquei de licença, os 6 meses, o Deiso era do Exército, depois o Deiso saiu, quando eu tive que voltar para a escola que eu trabalhava. O Deiso preferiu sair do Exército para cuidar do Luiz Miguel, porque ele não confiava de deixar com ninguém. Então, ele cuidou do Luiz Miguel dos 6 meses até o Miguel fazer 1 ano, que foi quando eu consegui uma vaga na creche que eu trabalhava para o Luiz Miguel. Aí o Deiso pegou e voltou a trabalhar. Mas quem cuidou do Luiz Miguel nesse tempo foi o Deiso. E ele é um ótimo pai, um ótimo marido. Não tenho nada igual eu falo. Isso aí foi uma tragédia, foi um desentendimento que não deveria ter acontecido até chegar a esse ponto. Porque eu sofro muito, Luiz Miguel sofre muito, o Deison sofre, toda a família leva o peso. Quanto tempo você conviveu com Davis? Com Há isso? 17 anos. 17 anos. E aconteceu um fato da Maria da Penha? Você com Davis? Sim, foi bem no começo do nosso relacionamento, mas foi apenas uma discussão, um desentendimento. A gente era muito novo, foi apenas um desentendimento. Quando foi no outro dia, já estava tudo bem, a gente conversou e já estava tudo bem. Ele chegou a agredir você? Não, Ele já agrediu você alguma vez? não, nunca triscou um dedo em mim. Ele é agressivo? Não. Certo. Você falou que tudo isso não deveria se acontecer. Você sabe por que Davis teve essa reação contra Mateus? Para quê? Por que motivo? Eu vejo que foi para me defender, porque se ele nunca levantou a mão para mim, ele nunca me bateu. Ele vê um homem de fora fazer o que fez, então eu vejo que foi uma forma de me defender e também pela garrafada que ele levou no rosto na hora. Esse fato trouxe algum prejuízo assim na sua vida, além de familiar, trabalho? Sim, porque eu sempre trabalhei, então está sendo uma fase muito difícil para mim, porque eu e o Deison sempre trabalhamos, no entanto que já trabalhamos na mesma escola,
Eu era professora, arrumei para ele uma vaga lá de porteiro. Quando chegava no final do ano, que eu estava de férias, ele trabalhou um tempo na feira dos goianos e sempre ele me colocava, falava com o chefe dele. A gente sempre trabalhou assim nos mesmos lugares. E isso está me trazendo assim um peso tão grande, porque eu não posso sair para trabalhar, para me reconstruir minha vida, para me dar as coisas para o meu filho. Sem mais, Ellen, obrigado. Aline, eu vou continuar com poucas perguntas. Você falou que você é professora e tudo, Sim. você até foi classificada lá no presídio em razão dessa sua formação lá. Que tipo de trabalho que você exercia lá dentro? Lá dentro, quando eu trabalhava, quando eu fiquei trabalhando com a polícia, era separação de roupas, de uniforme, para entregar para as outras internas, era ir nos outros blocos para poder levar as cobais, era sempre ajudando assim. Tá. A senhora também mencionou alguma coisa com relação ao psicológico. A senhora está fazendo tratamento atualmente? Em que circunstância está fazendo esse tratamento? Sim, eu estou fazendo tratamento psicológico, agora em maio vai fazer um ano que eu faço tratamento. Eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir mais. Eu sou uma pessoa que eu tenho medo, me causou muito medo em relação ao acontecido, porque eu, igual eu falo, eu nunca imaginei que poderia acontecer tudo isso, uma pessoa, um homem me bater. Então, e eu tomo alguns medicamentos agora, depois de tudo isso, mas eu não quero mais, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero parar de tomar esses medicamentos, porque eu nunca tomei isso, então não quero continuar indo para psicólogo, porque eu era uma pessoa normal, eu sempre fiz minhas coisas, nunca dependi assim de ninguém para nada. Esse tratamento que a senhora está fazendo, ele é periódico, uma vez por mês, duas vezes por mês, uma vez por semana? Como é que funciona isso? No começo era uma vez por mês, agora está sendo 2 vezes a 3 vezes por mês. Em razão, a senhora tem melhorado, não tem melhorado em relação a essa medicação? Quais medicações que a senhora tem usado? Fluoxetina e clonazepam. A senhora, agora, depois convivendo, voltou a conviver com o Miguel, é Miguel que é o teu filho? Sim, Como é que a senhora está? Como é que o Miguel está? Como é que ele está em relação ao pai, em relação a essa situação? sim. Quando eu e o pai dele fomos presos, ele ficou fazendo tratamento psicológico também. Ele teve que passar porque ele não. Como era sempre eu e o pai dele para tudo, ele se sentiu muito mal. E minha sogra relatou, depois que eu saí, alguns fatos que ele ficava nervoso dentro de casa. Depois que eu saí também, eu presenciei já alguns fatos dele muito nervoso, por questão de falta do pai. Muitas vezes ele chega em mim e fala bem assim, mãe, que dia que o meu melhor amigo vai voltar para casa? Então isso me dói muito, porque ele e o pai dele são verdadeiros amigos. Mas depois que eu estou em casa com meu filho, tudo mudou. Depois que eu saí daquele lugar, muita coisa mudou. Vou terminando com as duas últimas perguntas, mas assim, de forma bem objetiva, a senhora disse que chegou no local na hora que que ele estava batendo. A senhora chegou junto com ele, chegou depois, e como é que a senhora ficou diante daquela situação? Eu cheguei depois e eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação porque eu não conseguia nem andar direito do tanto que eu tremia. Minhas pernas tremiam muito e eu já tinha pedido ajuda para muitas pessoas ali para não deixar acontecer aquilo e as pessoas não ajudavam. Hoje em dia as pessoas não são igual antigamente, as pessoas não estão nem aí, parece que elas querem ver a tragédia. Tá certo. A senhora, agora que está diante dos jurados, aí eu termino com essa pergunta. O que a senhora pode, olhando para os jurados, pedir para os jurados, que são eles que vão julgar o fato que aconteceu
há 1 ano e 9 meses atrás, para dirigir aos jurados e manifestar o seu desejo. O que que a senhora pretende daqui para frente, adiante com a vida? Eu venho pedir assim, se puder me dar uma oportunidade para mim construir a minha vida novamente do lado do meu filho, do meu esposo, procurar um aluguel para a gente, igual a gente morava antes, que a gente sempre moramos só nós três. Eu para mim poder trabalhar, porque eu sempre trabalhei, está sendo muito difícil. Eu tenho que ficar dentro de casa, eu dependo das pessoas para ir na padaria comprar um pão para mim, sendo que sempre eu fui atrás das minhas coisas. Tanto eu como o Deison, a gente sempre corre atrás de tudo para dar o melhor para o nosso filho. Que naquele dia dos fatos, eu reconheço, igual eu falei, eu reconheço que foi bárbaro, foi uma coisa muito. Mas se o Matheus não tivesse me agredido, nada disso tinha acontecido. Porque o Deison não tem esse instinto, eu não tenho o instinto de fazer maldade para ninguém, igual eu falo. O Matheus também, pelo que eu conheço ele não tem, mas ele estava fora de si. E foi onde chegou dessa forma. E mesmo eu estando de tornozeleira, para mim ainda está difícil. Tá bom, sim, porque eu estou com meu filho, estou com a minha família, mas mesmo assim me priva de tudo. Para mim, eu só posso apenas para mim ir no hospital, se eu estiver passando muito mal, ou quando eu vou para o psicólogo e eu sou monitorada, da onde que eu vou até a hora que eu volto. Não posso, não posso, posso ir no portão, abrir o portão e voltar para dentro de casa. Então, eu queria pedir que me desse uma oportunidade, se vocês puderem me dar uma oportunidade para me reconstruir minha vida com meu filho, com meu esposo. Eu quero, não sei se o Matheus, a vítima, está aqui, eu quero que ele vá viver a vida dele com a esposa dele, com os 2 filhos dele, que eu conheço os 2, e que eu e o Deison não temos maldade nenhuma com ele, e nem de colocar alguém para fazer maldade, nós nunca tivemos isso. Então, quero pedir oportunidade para mim continuar cuidando do meu filho como eu sempre cuidei. Eu e meu esposo, um do lado do outro, até porque eu estava estudando para concurso público, até na área da educação e na área militar, e meu sonho foi, infelizmente, meu sonho acabou na área militar. Depois disso, eu tenho outras oportunidades, porque eu sei que eu tenho, mas na área que eu realmente queria, que era na área militar, eu não tenho mais. E era um sonho que eu tinha. No entanto, que eu converso com meu filho e falo para ele: filho, eu não posso mais, mas você pode. Não, com tudo isso que aconteceu, que envolve polícia, nunca falei para o meu filho que polícia é errado, que polícia é aquilo. Sempre falei para ele: era um sonho que a mamãe tinha, hoje eu não posso, mas você pode. E é isso que eu peço, se vocês puderem dar oportunidade para mim e para o Deis, para a gente reconstruir nossa vida, nossa família. Eu sou uma filha que nunca dei trabalho para os meus pais. Na verdade, minha mãe, que me criou sozinha desde quando eu nasci até os 3 anos de idade, sempre foi ela. Meu pai é falecido, ele se suicidou quando eu tinha 14 anos de idade. E depois minha mãe arrumou o meu padrasto, porque, bem, isso eu não gosto de chamar ele de padrasto, porque todos sabem, porque ele realmente é meu pai, que quem me criou foi ele. Quem me deu meus estudos foi ele. Quem fez tudo por mim, para mim ser essa pessoa que eu sou hoje, foi minha mãe, e através do meu pai. E também com tudo isso que aconteceu, minha mãe tem problema de saúde, minha mãe faz tratamento de câncer, e com tudo isso minha mãe piorou. Então, foi
coisa que prejudicou apenas eu e o Neison, prejudicou a nossa família inteira. Depois de tudo isso, e é o que eu venho pedir, que eu não sei se o Matheus está aqui, mesmo que eu não tenha feito nada com ele, mas eu peço desculpa por mim, pelo Deis. Eu venho pedir desculpa. E eu quero que ele continue a vida dele com a família dele. Sempre está nas minhas orações. Nunca tirei. Eu só queria entender o motivo daquele dia ter acontecido toda essa tragédia, dele ter chegado daquela forma em mim. E é isso. Excelência, a defesa agradece e termina. Obrigado. Doutor, nenhuma? Os jurados têm alguma pergunta a ser feita por escrito? Como não há, pode encerrar, por favor. Pronto, interrogatório da senhora. Qual o nome completo do senhor? Matheus Machado de Almeida, Qual o seu CPF? 034-221-69105. Qual a sua profissão? Eu era gari. Ari? Isso. O senhor, na qualidade de vídeo, o senhor vai prestar o depoimento sem o compromisso. Peço que, por um dever de civilidade, o senhor responda somente a verdade, tá certo? Ok. Com a palavra, o Ministério Público. Bom dia, Matheus. Bom dia. Matheus, meu nome é Kleber, eu sou promotor de justiça e aqui a gente está apenas na busca da verdade, tá? Tentando esclarecer os fatos o mais possível para que os jurados possam ter uma boa compreensão da situação e possam efetuar um julgamento correto, justo. O que é que você pode contar para a gente sobre esses fatos? Como é que eles ocorreram? Bom, eu passei o dia do domingo todo bebendo, então eu não lembro de nada praticamente. Não lembro de nada. Não. No seu depoimento aqui na primeira fase, na instrução, você realmente disse que não tinha memórias Isso do foi. fato. Uhum. Entretanto, Matheus, policiais ouviram você no hospital antes de fazer procedimento cirúrgico. Também você, segundo o depoimento da Mirelle, a Mirelle é sua esposa, não é isso? Isso. Segundo o depoimento da Mirelle, falou para ela, isso depois do procedimento cirúrgico já, o que tinha acontecido. A Mirelle disse, contou aqui, tudo que ouviu de você sobre o fato, né, as circunstâncias. Você tem medo do Zé? Não, não. É isso? Você é amigo deles? Sim, É amigo. conhecidos. Conhecido só? Isso. Eu vou te respeitar, eu não vou de forma alguma passar por cima das suas declarações, enfim, mas advirto você, né, deixo claro para você, que o que você está dizendo, que não lembra de nada, não é compatível com o que os policiais disseram em juízo, compromissados, que colheram de você nesse depoimento, e nem da Mirelle também, Uhum. que é sua própria esposa, que disse que ouviu de você as declarações e a sua versão sobre os fatos. Você tem certeza de que quer se manter sem falar o que aconteceu? Sim, é porque até então, doutor, eu só lembro depois de 2 dias depois da minha cirurgia que eu comecei a me recordar do que eu estava passando, do que eu estava passando, onde eu estava, entendeu? Então não posso afirmar e nem acusar uma pessoa sendo que eu não tenho a certeza. Você começou a se lembrar do que aconteceu, é isso? Não que eu me lembrei a lembrar, sim, no caso que eu comecei a me dar conta do que eu estava passando, Se dar entendeu? conta do que você estava passando. Sim, no momento que eu estava com os ferros para fora do braço, do que eu estava todo Ok, acamado. então. Doutor Kleber, me permita só um esclarecimento, senhor Matheus. A lei, ela permite que o senhor, em caso de algum tipo de constrangimento,
o senhor presta o testemunho na ausência dos réus. Então, se o senhor se sentir de qualquer forma constrangido, seja por qualquer motivo, medo, ou até mesmo amizade, qualquer motivo de foro íntimo, inclusive, o senhor pode prestar esse depoimento na ausência dos réus. Eu mando retirá-los aqui e isso não gera nenhum problema. Então, eu pergunto mais uma vez, só para ficar esclarecido, se o senhor tem algum tipo de receio de prestar esse depoimento na frente dos réus, se gostaria que eu retirasse eles para que o senhor prestasse o seu depoimento. Não, não. Não? Então, retorno com o doutor Kleber. Ok. Então, senhor Matheus, eu não vou mais então fazer perguntas sobre o fato específico, até porque o acusado admite que praticou o fato, ele dá as circunstâncias que ele entende que deve dizer, mas ele admite que foi ele que praticou, a esposa dele estava com ele, enfim, tal. A Mirelle falou o que você falou para ela, tem testemunhas sobre o caso, tudo bem, tranquilo. Então, já que você disse que não está se recordando dos fatos que aconteceram antes, eu vou me restringir a perguntar sobre as consequências do que aconteceu com você. Você disse que quando deu por si, você estava no hospital, é isso? Isso. Você pode contar para a gente que lesões você sofreu? O que aconteceu? Ah, bom, que eu não tenho mais o movimento da mão, dos dedos, né? No caso, e nem do pulso. O braço direito não mexe, ele só mexe o pulso. O direito. O direito é só. O cotovelo, eu perdi o cotovelo. O direito, esse que você está falando que não mexe, foi aquele que teve a fratura exposta? Isso. Não, na verdade, os dois teve as fraturas expostas. Fratura exposta, né? Isso. No caso aqui, o Já direito eu perdi o cotovelo. Certo. E o esquerdo eu perdi o movimento dos da dedos. mão. Da mão, dos dedos. Só mexo 2 dedos da mão. E mal. Assim. Certo. Isso por conta das lesões daquele dia, né? O laudo fala das diversas lesões e também tem imagens, né, do momento. Eu não vou aqui mostrar para o senhor para não há necessidade disso. Mas o senhor se recorda em que partes do corpo o senhor foi atingido? Bom, nas costas, nos peitos, na lateral da costela, nos 2 braços, no pescoço e uma no joelho só. Certo. Esses golpes que o senhor sofreu, o senhor se lembra quantos golpes foram? Bom, no hospital me falaram que foram 23, mas eu não lembro, não recordo. Tá, mas seriam 23 golpes então. Isso. Né? Por conta desses golpes, o senhor perdeu muito sangue, não perdeu? Sim. Foi levado às pressas. Tomei. O senhor acho que teve transfusão de sangue, teve que tomar? Acho que 2, segundo o laudo fala 2. Teve mais que isso? Teve mais 2. Então foram 4, então? Isso. 4 transfusões de sangue, né? E se submeteu a cirurgias para reparar os danos, né? Quantas cirurgias o senhor... Foram 3 a 4 cirurgias. 3 a 4 cirurgias, né? Houve no laudo também consta. O laudo foi feito de forma indireta, né? E com base no prontuário médico lá do atendimento que o senhor teve. O laudo fala também que o senhor teve problemas de febre, teve que ser atendido como uma urgência. Como é que foi? Teve complicações isso aí? Tive complicações no fato dos ferros, né? Foi ferros aí que o corpo rejeitou, aí eu tive que passar por mais cirurgias. Aí foi nisso aí que deu febre, né? Deu complicação, pus, né? Quase perdi o braço. Aí Entendi. Foi essas complicações. O senhor foi à UTI? Teve que ir na UTI? Eu não sei te dizer, eu não lembro. Lá no hospital, o senhor ficou... em que hospital? Foi no HRC? Fiz. Lá no HRC, o senhor ficou quanto tempo no hospital? 3 meses.
3 meses, aí eu fui para casa, aí o material rejeitou Aí que dentro teve a do... rejeição e você Aí teve eu que tive voltar, que não é isso? voltar, passei mais um mês dentro do hospital. Então, do momento das lesões, dos golpes, quando o senhor foi internado ali, eh, quando o senhor foi levado, o senhor passou 3 meses, a partir dali o senhor passou 3 meses lá no HRC. 3 meses na direta, assim. Aí eu saí, passei 2 semanas em casa e voltei para o hospital, passei mais um mês. Mais um mês. Então, Isso, no total no hospital foram 4 meses, é isso? isso. Fora as cirurgias, né? Foi a cirurgia. Certo. As cirurgias que o senhor fez foi lá naquele momento ou o senhor teve que fazer cirurgias Eu depois? fiz no momento que desses 3 meses que eu passei, eu fiz 3 cirurgias Três. lá no momento, Certo. né? E depois, quando eu voltei ao hospital, submeti mais uma. Mais uma. Isso. Né? Isso depois quando o senhor tinha voltado. Depois que eu voltei, eu submeti mais uma. Certo. Ah, o senhor falou que trabalhava como gari, é isso? Isso. Certo. Depois desse fato, o senhor conseguiu trabalhar de novo? Não. Não, né? Então o senhor ficou Eu inválido. sinto muitas dores nos 2 braços. Nesse tempo de frio também eu sinto muitas dores. Não consigo fazer praticamente nada. E os movimentos Os movimentos não são bons. Eu não consigo pegar nada com essa mão. Com essa mão aqui, quando eu pego, eu tenho a falta de força? de força. Aí cai as coisas da mão. Aí eu não tenho consigo. Certo. E o senhor, então, não pode mais trabalhar, não é isso? No caso, eu estou encostado pelo auxílio-doença, né? Auxílio-doença. Isso, eu estou encostado pelo auxílio-doença e até então eu vou fazer até a perícia mês que vem, né? Para saber se eu vou aposentar ou se eu não vou. Certo. O fato foi em 2023, não é isso? Dia 19. A data aqui só para ver, confirmar aqui. 19 de março de 2023, até hoje não pôde mais trabalhar e está recebendo o auxílio, Pelo auxílio-doença. auxílio-doença, né? O senhor teve gastos com medicamentos? Sim, Foi muita coisa? foi. Tá. Até hoje o senhor tem que tomar alguma coisa? Como é que é? Às vezes eu tenho que tomar o tramal que é para as dores. Para as dores, Isso, né? é para as dores. Fisioterapia o senhor faz? Fisioterapia eu fiz até o momento que o médico passou o laudo dizendo que eu não teria mais o movimento, nem da mão, nem dos braços, e que, né, no caso, foram 3 meses de fisioterapia. Entendi. Então, assim, a partir de agora, diz que o médico falou que é irreversível, não tem como recuperar esses Não tem como movimentos, né? recuperar isso. Nem das mãos, nem do Nem do braço. cotovelo. A mão é a mão esquerda, não é isso? E o A braço? mão esquerda e o braço e o braço é o cotovelo direito. Certo. Aí o senhor falou que teve mais nas costas. Tem nas costas. Teve uma bastante séria, Isso, eu lembro foram 2 aqui. aqui Duas nessa região. É. Aqui, Isso. né? Certo. Matheus, eu confesso que é difícil acreditar que você não lembra de nada daquele momento, tá? Principalmente por conta dos depoimentos das outras pessoas que disseram que falaram com você. Você tem certeza? Não quer falar sobre o momento? Sim. Ok, sem problema. Então eu estou satisfeito, doutor. Defesa? Bom dia a todos. Bom dia, Matheus. Bom dia. Pela defesa do acusado Deison e Aline, eu pergunto, você se recorda que no dia 19/3, na QNO 13, conjunto K, você estava presente bebendo? Sim. Você estava bebendo e estava drogado? Não. Você se recorda que você agrediu a senhora Aline? Também não. Você se recorda se o senhor jogou uma garrafa de cerveja que acertou a testa do Deison? Depois, não. O senhor se recorda que você entrou em luta corporal com o Deison? Também não.
o senhor se recorda se teve, se tinha alguma dívida de Deison, Aline, Nunca teve. teve alguma dívida de R$ 100? Não. É, sem mais, Excelência. Não, só uma pergunta. Mateus, o senhor tem alguma passagem criminal? Sim. Qual crime? Tráfico. Tráfico de droga. Só Sim. tráfico? Só. Obrigado. Matheus, bom dia. Meu nome é Francisco Evangelista, advogado aqui da defesa de Deison e de Aline. Vamos lá. Nos seus depoimentos, que não é o caso agora em juízo, eu gostaria de saber o seguinte: você falou que passou o dia bebendo. Sim. Você tem noção de que horas você começou a beber naquele domingo? Era às 10 da manhã. Tá. Lembra, tem noção de que horas que o senhor foi para casa? Eu fui para casa, era às 8. 8 horas da noite. Isso. E, então, quando o senhor fala que o senhor bebeu o dia inteiro, então durante o dia todo o senhor bebeu. O senhor lembra que depois o senhor, dizendo para sua esposa que o senhor ia sair para fazer o quê? Comprar um cigarro na Foi- esquina, Isso. na distribuidora. Ele vou sair para tomar. Isso foi por volta de que horas? Então por volta, foi assim que eu cheguei em casa, eu já saí novamente. Eram umas 8h20, por aí no máximo. Tá. Então o senhor lembra que saiu para comprar um cigarro. O senhor chegou a comprar um cigarro? Comprei. Não quis ir embora? Não encontrou com alguém? Por que que o senhor falou que ia comprar um cigarro e ia voltar para casa? É isso? Isso. Tinha alguns outros lugares para comprar o cigarro ou era somente naquele ambiente ali onde você foi comprar o cigarro? Bom, na verdade, eu comprei na esquina da onde eu moro e dali era um aniversário de um amigo meu do Doguinhas. E até então ele me ligou e eu fui lá dar os parabéns para ele somente. E disso aí eu não lembro mais. Então o cigarro que o senhor foi comprar não era lá na distribuidora. Não. Tá bom. Depois que o senhor chegou na distribuidora, o senhor encontrou, além desse amigo, Domingos, o senhor falou? Doguinhas. Quantas pessoas que o senhor conhecia lá naquele... Quais as pessoas que eram comuns, amigos, parentes, conhecidos, que estavam naquele local, distribuidora? Parentes, Não parentes tinha. nenhum, amigo só o Doguinha, que eu me recordo desse, a Aline só. O Deise Alina era seu Não, amigo? e tinha mais outros conhecidos. Conhecidos. Isso. Tem nos autos informação que vocês frequentavam, por exemplo, os filhos de vocês frequentavam, por exemplo, festas em comuns, vocês iam na festa do filho dele, eles iam na festa dos seus filhos, vocês tinham essa convivência. Sim. Então, Deison e Aline não era estranho para você. Não. Ok. Você já chegou aí na casa deles? Já. Seu filho também já ficou? Já brincava o meu filho com um deles. Qual a idade? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2. Sabe quantos filhos tem o Deison? Um. Um filho. Tá bom. Esse acontecimento, naquela noite, 19 de março, em quantos momentos isso foi até chegar nesse momento que você sofreu essas facadas? Você passou por quantos lugares? Somente nesses 2. Dois, qual? Num da distribuidora da minha esquina e na outra distribuidora onde meu amigo estava. O senhor já disse várias vezes que não lembra, mas já que o senhor não lembra, só para saber, quando o senhor saiu da distribuidora, a primeira, aí eu quero saber, o senhor não quis ir direto para casa, o senhor foi para outra distribuidora, então tinha algum amigo do senhor lá, tinha alguma pessoa lá que o senhor foi... Parabenizar, que era o aniversário do meu amigo Douglas. Ah, então o Douglas estava na segunda distribuidora, Sim. não era na primeira. Não. Então, você saiu para comprar um cigarro, não foi Comprei nenhuma, o cigarro. mas aí foi para a primeira. Não, comprei o cigarro na primeira e fui na segunda para dar os parabéns para o amigo Douglas. E esses fatos aconteceu em que lugar? Você recorda se foi na primeira distribuidora, se foi na segunda, ou se Bom. foi em algum outro momento? Eu não recordo. Só não recorda. Só não recorda em que local o senhor encontrou com
o Domingos? O Douglas foi na segunda distribuidora, que era na QNO 13. Ok, eu não conheço, mas tudo bem. Se eu falando foi na segunda. É porque lá no primeiro momento teve uma briga, teve uma discussão. Isso eu não lembro disso. Não, aí eu já não lembro. Tá certo. Então tá bom. Voltando agora para depois que o senhor está aí aguardando, né, pra fazer perícia e tudo, o senhor foi chamado, foi pedido para o senhor ir na UML para fazer uns exames complementares para saber as consequências de todas as cirurgias que o senhor passou e tudo. Teve algum encaminhamento para o senhor ir buscar no ML ou na delegacia? Para o ML, não, nenhum. Ninguém, Não, nem o Ministério Público, nem a Defesa, não, ninguém te orientou que você precisava passar lá para até para ver não, Não. não, Durante esse período todo, o senhor tem trabalhado, não, só ficado em casa? sim, Já foi esclarecido, doutor. Eu sei, mas eu estou só querendo sobrar. O senhor tem carro, moto, o senhor está dirigindo, não dirige? eu tenho um carro. O senhor dirige esse carro do senhor? O senhor viaja com esse carro? Não, viajar não dou conta, não. Dirijo ele poucas vezes quando eu dou conta. Tá, mas então, embora o senhor está com deficiência, às vezes, na movimentação, o senhor dirige o carro. Sim, E já que o senhor não tem muita lembrança, a defesa vai estar encerrando por aqui e agradecendo a sua presença e até a sua coragem mesmo de estar fazendo esse depoimento na frente das pessoas que estão hoje aqui, que serão julgadas. Celeste, da minha parte, eu agradeço. Estou satisfeito. Alguma outra pergunta? Encerrado pela defesa. Sim, sim, Celeste, obrigado. Senhor Matheus, para complementação, o senhor ficou com cicatrizes? sim. Quantas? Aí eu não sei te dizer. Não Não? contei, mas são muitas. O senhor se sentiria intimidado a mostrar essas cicatrizes? Não, Não? Só no braço direito? não. Certo. Pronto, agradeço. Outra pergunta: o senhor sofreu algum tipo de trauma psicológico em decorrência disso? O senhor tem algum tipo de. Assim, às vezes eu penso que tem ainda perseguições, né? Que alguém possa vir querer terminar o que fez. Só isso que eu tenho medo. O senhor faz algum tipo de tratamento? Já fez? Não, Teria interesse em fazer? sim. Na verdade, eu preciso. Apenas para fins de ficar salvo aqui no vídeo. Em sede policial, o senhor teria apresentado a seguinte versão: diz que estava no bar Beba Bem, em determinado momento desentendeu-se com Deison, tendo entrado em vias de fato com este, ocasião em que Deison apanhou do declarante. Após isso, saiu do local. Todavia, Deison e a esposa Aline embarcaram em uma Kombi de cor branca e foram atrás do declarante. Assim que encontraram o declarante, ambos desembarcaram e Deison desferiu vários golpes de facão contra o declarante, sendo que Aline bradava para Deison matar o declarante. Isso encontra-se no ID 154-681-480 dos autos. Eu pergunto mais uma vez, diante da leitura desse depoimento que o senhor teria prestado em sede policial, o senhor se recorda desses fatos? Não. Não? Os jurados têm alguma pergunta a ser feita por escrito? Bom, como não houve nenhum tipo de manifestação, está encerrado então o depoimento do senhor. Agradeço a sua presença, tá certo? Tenha um bom dia. Professor? Bom dia, senhor Deison. Vai Bom ser dia. iniciado agora o seu interrogatório. Ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou perguntar a qualificação do senhor, em seguida, pergunta sobre o fato. Sobre a qualificação do senhor, qual o seu nome completo? Deison Marcos Geraldo de Souza, Qual a sua data de nascimento? 24/02/1991. Qual o seu endereço? O antigo era QNN11, lote 2A4, bloco B, apartamento 504. O antigo, onde eu morava. Qual a região administrativa? Ceilândia Norte. Qual é o CPF do senhor, o senhor sabe? 027 544 341 86. O senhor trabalha com o quê? Trabalhava de entregador na STO Atacadista, Santa Terezinha. Carteira assinada? Não, senhor. Era motorista, mas terceirizado.
O senhor tinha uma renda mais ou menos de quanto por mês? R$ 2.800. Qual o seu nível de escolaridade? Ensino médio completo. Qual o seu estado civil? Casado. O senhor tem filhos? Tenho um filho de 11 anos, Luiz Miguel. Um filho de 11 anos? Sim, senhor. Ele tem a saúde perfeita? Tem, sim, senhor. Mora com quem? Agora, no momento, estava morando com a minha mãe, e aí minha esposa ficou presa 1 ano e 1 mês, mas agora a saúde tornozeleira, tá com ela e com a minha mãe. Certo. O senhor já foi preso antes? Já, Pelo quê? uma adulteração da placa do veículo. E respondi uma Maria da Penha. Certo. Agora eu vou iniciar a segunda parte do interrogatório do senhor, que é a parte realmente sobre as perguntas dos fatos relacionados a esse processo. Sim, Antes senhor. disso, eu pergunto, o senhor conversou com seus advogados antes desse interrogatório? Conversei, sim, senhor. Certo. O senhor está familiarizado com a denúncia do Ministério Público nesse processo? Tô, sim, senhor. Eu advirto, senhor, que a lei garante o direito ao silêncio. Isso significa que o senhor não é obrigado a responder o que lhe for perguntado, e isso não será utilizado em prejuízo do senhor. O senhor compreendeu? Sim, senhor. O senhor pretende falar ou permanecer em silêncio? Vou seguir as instruções do meu advogado, vou ficar calado e responder somente as perguntas dele. Certo. Então o senhor vai fazer um silêncio seletivo, só vai responder as perguntas dos advogados e dos jurados também? Sim, senhor, dos jurados. Certo. Em razão disso, e a fim de evitar qualquer tipo de alegação de nulidade, passo diretamente a palavra à defesa. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Deison. Boa tarde. Ô, Deison, eu gostaria de saber que você narrasse né, o que aconteceu no dia que você teve o atrito com a vítima Matheus. Gostaria que você falasse, narrasse mais ou menos o que aconteceu, como você chegou nesse local lá, da distribuidora, e o que se deu lá, né, durante o tempo que você chegou lá. Eu vou começar falando que eu nasci no Setoró, fui criado no Setoró e sempre, como de costume, aos finais de semana eu ia para casa da minha mãe, que mora na QNO 5, Conjunto P, casa 18, se eu não me engano, e sempre eu ia para lá aos finais de semana, deixava o meu filho lá, às vezes ia lá onde eu cresci, que era nessa na 15/13, e sempre ia eu e minha esposa. Ali a gente passava a conversar com o pessoal, porque todo mundo se conhece desde criança lá. Ingeria bebida alcoólica. Às vezes ia para minha casa e depois ia para minha mãe. Nesse dia, basicamente, deixei meu filho lá pelo período da tarde. Fui embora mais a minha esposa e decidimos ir para lá. Chegamos na distribuidora, tudo normal, como sempre. Todo mundo conhece eu lá desde criança. Eu e a Aline também, o pessoal conhece ela, porque eu sou casado com ela há 17 anos. Desde muito novo já se juntamos. E eu passei a ingerir bebida alcoólica. Lá a gente tinha um costume de chegar na distribuidora, os homens estavam bebendo num certo lugar e as mulheres ficavam mais afastadas. Ali, basicamente, todos conhecidos, todos com as suas esposas. Nesse dia, estava bebendo, quando a Aline levantou o pai no banheiro, dentro da distribuidora. Quando ela volta, o Matheus olha para ela e fala alguma coisa. Eu não entendi o que foi. Só sei que, de repente, ela passa a pista, vai em direção a ele. Quando ela chega perto, ele já dá uma banda nela e passa a enforcar ela e dá vários chutes. Eu corro, inclusive, antes disso, ele perguntou o que ela estava olhando, rapariga. E para um homem que é casado há 17 anos, conhecendo a esposa que tem, é uma palavra doída. Então, atravesso a pista, vou em direção a ele. Ele já estava enforcando a Aline e batendo nela, até na hora que deixa o pescoço dela roxo. Entro numa luta corporal com ele, a gente rola no chão, ele pega a garrafa e quebra na minha cabeça. Ele quebra essa garrafa e corre gritando que ia me matar. Só que ele corre para dentro da rua no Conjunto K, que fica próximo à distribuidora. A distribuidora fica entre o Conjunto K e o Conjunto N, se não me engano. E passamos a ter outra briga, é quando ele fala que vai me matar. Eu volto para a distribuidora e vou embora. Peço o meu Uber e vou embora. Só isso. Certo. Durante essa briga, quem é que você bateu nele ou ele bateu em você? Eu fui mais agredido. Na luta corporal, não vou mentir para os senhores, não aguentei. A luta corporal, basicamente, só apanhei. Levei chute, pontapé e agarrafada. Na Aline, você falou que ele enforcou a Aline. Ficou marcas no pescoço? Ficou o pescoço roxo, tanto que ela chorava após essa discussão, após esses bicudos e após ele enforcar ela, ela passa a chorar.
E o que que acontece? O Matheus ainda ficou me ameaçando, porque assim, a distribuidora tinha muita gente na hora, mas ninguém basicamente entrou, não separaram nem nada. O Matheus estava muito alterado, inclusive. Eu mesmo não reconheci o Matheus. Posso afirmar aqui, sem dúvida, eu e ele nunca tivemos desavença. Tenho fotos do filho dele com meu filho. Nunca tivemos briga. Conheci a esposa dele, a Mirelle. Ele era de dentro da minha casa, eu era da dele. Já aconteceu de passarmos natais juntos, virada de ano, todos juntos. Só que nesse dia eu não reconheci o Matheus. Ele estava fora de si. É tanto que no início, voltando um pouco, quando ele chega, eu chamo ele para perto de nós na distribuidora, ele não vai para perto de nós. Você falou que o Matheus deu uma banda. O que que é banda? Banda é quando você dá uma rasteira na pessoa. Aí quando ele deu a rasteira, ele ficou chutando as pernas da Aline aí. Juntou muita Aline. Inclusive, depois, quando chegamos em casa, as pernas dela estavam muito roxas, muitos hematomas roxos. E assim, é igual eu falo, para um marido não adianta. Quem tem suas esposas sabe muito bem, a partir do momento que você ama uma pessoa, não só sendo esposa, pode ser um filho, pode ser um irmão. Se você ama, o instinto seu é de defesa. É tanto que eu parti para cima dele, só que não dei conta e acabei apanhando também. Tá. Durante esse momento aí de discussão aí, a distribuidora tinha poucas pessoas ou tinha muito? Não, tinha bastante pessoa lá. Tinha E- bastante pessoa. Lá sempre foi movimentada essa distribuidora. Então isso aí aconteceu na presença de várias pessoas, inclusive ele xingou ela de quê? Ele xingava ela de rapariga, o que que você tá me olhando? Mas assim, eu acredito mais porque o Matheus não tava em si. É igual eu falo, ele sempre teve respeito pela Aline. Inclusive era respeito mútuo, porque quando a gente estava junto, eu sempre respeitei a Mirella. Certo. E você falou que nessa distribuidora tinha várias pessoas que conheciam você. Você e a Aline. Todo mundo na distribuidora conhecia nós tudo. Certo. Existia uma dívida, alguma dívida de R$ 100, né? Não, não. Eu até fiquei surpreso na época, há um ano. Hoje, basicamente, está fazendo 1 ano e 9 meses que eu me encontro preso no presídio de Brasília. Quando chegou minha citação, essa questão do dinheiro, porque não houve. A questão da briga foi ele ter xingado a Aline. E é igual eu volto a tocar. O Matheus não é assim, ele é uma pessoa boa. A gente sempre foi amigo, andamos junto. Só que nesse dia ele não estava em si, ele não estava em si. Tá. Ocorreu a briga. Tá, voltando aqui. Ele te atingiu onde? Na cabeça aqui, eu acho que tem nos laudos, porque a gente foi pro IML, que a primeira advogada instruiu a gente aí pro IML. Tem a cicatriz até hoje? Tem aqui na testa. E esse sangue derramou no seu rosto? Derramou muito sangue ou pouco sangue? Derramou muito sangue, porque ficou tipo quando o cano quebra. Entendi. Aí após a briga, como é que se deu depois? Depois eu peço meu Uber e vou embora. Tá, e aí? Antes disso, ele falou que queria me matar. Eu peço meu Uber e vou embora. Chego em casa, chamo a Arine e voltamos porque eu tinha ficado de dormir na minha mãe. Mas no caminho, tava sangrando ainda a minha testa. E aí, para não chegar lá e meu filho ver, fico procurando a farmácia. Porque, não sei se alguém conhece, lá no Setoró, a drogaria Messias, se eu não me engano, lá na 15/13, ficava aberta 24 horas. E a Renovo, que é na 7/5. Só que nenhuma das duas estava aberta. E aí você estava procurando uma farmácia para fazer o curativo. Um curativo para não chegar na minha mãe e meu filho ver a garrafada e ver a Aline com o pescoço igual tava, né? Que a Aline tava com o pescoço ainda, se brincar, mais machucado que minha cabeça. Minha cabeça estancasse o sangue, pronto. Agora o pescoço roxo da Aline e as pernas já seria visível logo de início. E durante o tempo que você estava procurando a farmácia, o que que aconteceu? Nesse período que eu estava procurando a farmácia, eu não sei se alguém conhece aqui, eu não sei como é que fica essa questão. Eu estava na Via Oeste procurando a farmácia e passo aí pela Via Leste. Quando eu chego na Via Leste, eu me deparo com o Matheus já em outra distribuidora, bebendo lá. Foi quando eu paro a Kombi, desço, a Aline para e desce, corre, fala alguma coisa para as pessoas não deixar, ele sai correndo, eu saio correndo atrás dele. Certo. E aí, depois desse fato, o que que aconteceu? Depois disso, eu não alcancei ele, volto para a Kombi e vou na reta do sentido onde ele foi.
Eu paro no quadradão, ali é onde eu falei que basicamente tinha a drogaria Messias, não estava aberta, na 1/3. Para a Kombi e dou uma volta no quadradão, vou lá em cima ver se a outra farmácia estava aberta, não estava. Na volta, o Matheus eu vejo ele perto do ônibus. É quando eu paro a Kombi e lembrei da Aline machucada, lembrei dele falar que queria me matar. Eu pego um facão que eu tinha já na Kombi e vou atrás dele, ele tropeça e eu dou vários cortes nele. Mas não para matar, não para matar. Hoje, na penúltima audiência que eu tive, na quarta, o promotor, não me recordo se foi o senhor, mas me perguntou se eu lembrava quantos golpes e eu falei que não lembrava, e eu não lembrava. Porque foram vários lapada. Eu não dava na intenção de furar ele. Minha intenção era sim machucar ele, para ele sentir o que a Aline sentiu, mas jamais matar. Nunca não foi da minha ainda. Quem me conhece, as pessoas que vieram aqui hoje nesse tribunal falar de mim é porque me conhece de verdade. Eu sempre fui um cara trabalhador, comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai e minha mãe sempre me deu uma vida boa, mas sempre gostei de trabalhar. Aos 14 anos eu já comecei a trabalhar de garçom. Conheci a Aline em 2016, se eu não me engano, dá aos 17 anos. Agora fizemos 17 anos de casado. Passo a conhecer ela, já me junto com ela e tô até hoje. E volto a ressaltar, errei, tô aqui perante todo mundo para dizer que eu errei, mas quem ama, sabe do que eu tô falando. Ao ver uma pessoa que você ama chorando, machucada, e sendo que eu também apanhei, assim, vai me entender um pouco do que eu passei naquele momento. Tô aqui perante a todo mundo para ser sincero, não vou com mentira, errei, tô preso há 1 ano e 9 meses, hoje está fazendo 1 ano e 9 meses. Nesse período, hoje que eu vim ver minha esposa aqui de relance, nunca fiquei longe dela mais que 7 dias. Se eu não me salvo, em 1 ano e 9 meses, 3 vezes vi meu filho. Com 6 meses que eu chego no presídio do DF, sou classificado, faço remissão pela leitura. Estou vivendo uma vida aqui que eu vou falar para todo mundo. Não é minha, porque eu sempre gostei de trabalhar. Para quem não sabe o que se passa dentro de um presídio é um lugar muito pesado. Para quem, no meu caso, que sempre trabalhou, sempre correu atrás, sempre gostei da minha casa arrumada, mas sempre lutei trabalhando, é um lugar muito pesado. Então, assim, tô mais uma vez falando que errei, não vou contra as provas, não adianta querer inventar história. Eu errei, mas errei pelo fato dele ter agredido a minha esposa. E, assim, hoje eu tô aqui, mas quantas pessoas talvez ainda não irão passar por aqui pela mesma situação? Acredito eu que eu não sou o primeiro a errar e não vou ser o último. É minhas palavras que eu tenho para falar para o senhor. Mas a pergunta dele, você falou que estava numa Kombi. Como é que estava essa faca na Kombi? Você sabe? Não sei se alguém já trabalhou com entrega aqui. Eu trabalhava na STO Atacadista, antiga Santa Terezinha. É uma empresa alimentícia que entrega tanto a parte de perfumaria quanto a parte de bebidas. E lá era de praxe. Você chega por volta de 5 horas, tem um grupo no celular, você tem um código. Às 5 horas eles enviam o seu código, você desce para a empresa, quando chega lá, o box já está com as suas mercadorias. Só que as mercadorias não estão avulsas, elas vêm em pallet. Pallet, para quem conhece os pallets fechados, eles vêm cercados com um envolto de um papel, não é papel filme, é um papel mais resistente. Essa faca ficava sempre embaixo do meu banco, porque eu utilizava ela para cortar esses pallets. Já tinha mais de meses que eu trabalhava lá. Por onde eu passei, quem me conhece sabe da minha pessoa e é isso. Você falou que chegou a descer e agredir o Matheus. Você usava a faca. Essa faca tinha ponta? Ela tinha de 30 a 40 centímetros, já com cabo. Você chegou a furar o Matheus? Não furei. Eu batia nele. Eu batia. Tanto por isso que foram muitos cortes. Eu batia. Certo ponto eu perdi a noção. Quando eu me deparo, eu paro e
a Aline desce da Kombi. Assim que eu encontro o Matheus, que eu desço, a Aline para e desce também. Quando ela chega, eu já tinha feito o que fiz. Ela ainda fala para mim o que que você fez, olha a merda que você fez. Mas já tinha feito, não agi por ela mandar, por ela, não. Foi instinto meu de defesa ao ver ele novamente, porque depois de uma briga ele ter ido para uma distribuidora de novo beber, como se nada tivesse acontecendo. Você tinha intenção de matar o Matheus? Não, senhor, mas eu tinha a intenção de machucá-lo ele para ele sentir a dor que a Aline sentiu. Não adianta eu querer, igual eu falo, mentir. Meu pai, graças a Deus, uma coisa que ele me ensinou foi a ser homem. E eu vou falar mais uma vez, errei, mas é doído para um homem que ama uma mulher igual eu falo, porque eu conheço a mulher que eu tenho do meu lado. Eu e a Aline começamos a vida muito novo, volto a ressaltar. Então, são 17 anos. Eu comecei a namorar com a Aline, eu soltava pipa e jogava biloca. A realidade, assim, que quem me tornou o homem que eu sou foi ela. Não esse homem aí que fez esse erro. Porque, igual eu falo, eu errei. Eu errei, mas teve um motivo. Não quero, como se diz, fazer, tipo, como é a palavra? Expressar o que eu fiz pelo ato que ele fez. Não quero. Mas foi o que aconteceu. Eu errei, mas teve uma primeira ação. Tá bom que eu devia ter tomado outros meios. Delegacia, porque talvez hoje ele estaria preso. Porque a Aline foi pro IML, tá lá para quem quiser ver os laudos. Jamais eu com 33 anos iria fazer uma coisa dessa sem um motivo. Jamais. Devia ter seguido outros meios, isso eu sei. Sempre até quando eu tô lá na minha cela, eu volto a pensar, se eu tivesse a oportunidade, até inclusive, não sei se o Matheus ainda está aí e estiver me ouvindo, eu queria pedir perdão para ele. Minha intenção não foi matá-lo, mas ele sabe do erro dele, para que chegasse ao ponto que chegou, tudo que chegou. Então é isso. Se vocês puxarem, nesse 1 ano e 9 meses que eu estou dentro do presídio, não tive nenhuma falha, estou classificado. E estou estudando, estou fazendo o livro do Sened e estou buscando melhorias, igual quando eu estava aqui na rua. Espero que vocês, jurados que estão aí, me entendam. Talvez não vou ter outra oportunidade de falar, mas estou assumindo meu erro aqui perante a todo mundo. Errei. Não era minha intenção matar o Matheus, não era. Só que a partir do momento que eu bati nele com a faca, eu saí um pouco de mim. Quando eu me deparo, ele já estava caído lá. Mas o Matheus, nem as facadas, se eu não me engano, foi citado que foram pelas costas. Logo que o Matheus cai, ele já vira de frente. E eu bato nele com a faca. Não tentei perfurá-lo. E a Aline, no momento que estava com você, ou no momento lá do fato, ela em algum momento falava pra você matar o Matheus? Não, porque quando eu paro a Kombi, que eu vejo ele no quadradão, escondido, tentando se esconder, que eu paro a Kombi ali, estouro ali, aquele momento de explosão, eu já desço correndo atrás dele. E passa um pouco, ela chega. Mas eu não vou mentir pro senhor que eu não ouvi, porque eu tava meio cego. Eu não vou mentir, não adianta eu falar que eu ouvi alguém gritando pra parar ou pra matar, não ouvi. Certo. Sem mais, excelência. Obrigado. Doutor aí. Boa tarde. Bem, Deison. Boa tarde, doutor. Deison, você já, de forma bem contundente, já se expressou aí, mas vamos fazer algumas outras perguntas, só para contextualizar quem foi você, né? Você falou com 17 anos, 15 anos, você já jogava biloca, soltava papagaio. Em que circunstâncias que você conheceu a Aline, então? Como é que vocês ficaram juntos? Eu e a Aline se conheceu por volta de 2016, no meu último ano do ensino médio. E eu ainda meninão, eu era meninão. Na verdade, até hoje eu sou meninão. Para quem me conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes, assim, a primeira impressão que vocês vê da situação que eu estou hoje, me encontro devido ao que aconteceu, vocês podem estar me desenhando como um monstro, mas eu não sou esse monstro. Quem me conhece sabe do pai, do esposo, do marido que eu sou, do cuidado com a minha mãe.
cuidado com a minha família, meu filho, sempre que vai me ver, sempre que vai me ver, pergunta se eu tô bem, falo que tô, mas não tô. Porque minha vida sempre foi com a Aline e com o Miguel. Sempre foi. Minha vida sempre foi com eles. Já errei outras vezes, mas isso não quer dizer que eu seja um monstro. Só que ao ver a pessoa que você ama sendo agredida, eu e a Aline já passou por muitas situações, já passou por muita coisa. Tem a família bem estruturada dela, tá aí meu sogro, tá aí minha sogra. Minha mãe e meu pai hoje já não moram juntos, mas sempre fomos uma família estruturada. Minha criação desde pequeno foi na risca, vamos dizer assim. Meu pai nordestino, minha mãe evangélica sempre me levou para a igreja. Me afastei dos caminhos do Senhor depois de grande e hoje estou pagando esse preço, que não é igual eu falei para vocês, não é minha vida. Minha vida não é essa, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim, é o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje. Deus tem o melhor para mim, independente do meu erro, independente do que eu fiz, Deus conhece meu coração e sabe do que eu estou falando. Você disse aí no início que você é nascido e criado lá no Setoró, não é isso? No Setoró. Você morou lá até que época? Nessa época você morava onde? Eu morei muito tempo na QNO 11. QNO 11, depois eu morei com a minha mãe. Bastante tempo eu morei com a minha mãe. E depois eu e a Aline, quando o Miguel nasceu em 2013. De 2010, quando eu fiz 18 anos, eu fui para o Exército Brasileiro. Servi no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Servi 3 anos. E na época ainda muito novo ainda no quartel, aí eu cheguei a pedir um filho para ela. Foi quando a gente decidiu sair da casa da minha mãe. Passei pelo Exército, fiz curso de vigilante, trabalhei de porteiro, trabalhei na C Coelho, trabalhei nas folgas, trabalhava como cambista nas van pirata, trabalhava de cobrador. Nas horas vagas sempre eu buscava complementar a minha renda. Que eu sou um cara que eu costumo dizer que eu não desisto do pouco, não gosto de viver do pouco. E sempre gostei de ter minha casa bem arrumada, sempre gostei de ter as coisas dentro da minha casa, chegar do meu emprego, minha esposa tá lá, meu filho tá lá, e sempre busquei isso para minha vida. Você, depois que conhece a Aline, então, vocês vão morar juntos, vão morar sozinhos? Ela trabalhava com o quê? Qual que foi a... A Aline, ela se formou em pedagogia, tem curso de auxiliar de escritório, ia começar a fazer curso em enfermagem, que a gente tinha conversado, ela ia começar. Agora, por último, para vocês verem, eu vou contar um pouco, às vezes não vem ao caso, mas eu tinha arrumado esse emprego na STO Atacadista e o dono da Kombi me pediu para arrumar um ajudante. E eu me vi na situação que eu e ela sempre falava que a gente tinha vontade de construir algo para trabalhar junto. Há um tempo atrás até tentamos na Feira dos Goianos uma banca, mas não vingou. Mas nunca desistimos desse sonho de trabalhar junto. Ela estava trabalhando numa escola lá em Vicente Pires e eu falei para ela, o dono da Kombi pediu para arrumar um ajudante. Aí ela falou, que bom. Eu falei, adivinha quem vai ser ajudante? Ela falou, quem? Eu falei, você. Sai do teu emprego que vai dar para a gente trabalhar junto. E a Aline deu conta de ser ajudante. Quem já mexeu com ajudante aí, que mexeu com carga, sabe? Do peso que é as caixas. E ela deu conta, ela era minha ajudante. A gente saía de casa às 6 horas da manhã, trabalhava de segunda a sexta, ela era minha ajudante. Às vezes eu deixava ela no mercado, ia fazer o outro, para assim nós chegar em casa mais cedo. Ela é uma mulher guerreira, o que eu tenho para falar é isso. E trazendo ao caso, para quem ama é difícil ver uma pessoa que você ama sendo agredida. Acho que eu dou a vida por ela, e se perguntar para ela aí, acho que ela dá dela por mim. Hoje está fazendo, igual eu estou falando para vocês, jurados, 1 ano e 9 meses, dia 16 hoje, que eu estou preso, hoje que eu vim ver minha esposa.
meu filho, nesse tempo todo, 3 vezes. Então, assim, estou passando por um momento da minha vida que não é meu, mas estou dando esse depoimento. Poderia aqui estar falando mil e uma coisas. Não, estou falando da realidade minha e dela, minha e da Aline. Minha vida está na mão de vocês, jurados, e peço que vocês compreendam a situação. Igual estou falando para vocês, olho no rosto de vocês. Eu errei, mas foi pro bem dela, porque ao ver ela agredida e eu ser agredido, saí de mim. Hoje é eu que estou aqui, mas quantos days que ainda não vão passar por aqui? Vamos lá, só para ir terminando, então, você falou que sua esposa, então, ela formou em... Pedagogia. Ela chegou a dar aula também? Já deu aula numa escola, ela trabalhou na escola Beija-Flor, do lado do Projeção, aqui na Sandu, se eu não me engano, 7 anos. Todo o serviço dela é de longo prazo. Ela fica muito tempo. Inclusive, nessa creche, ela saiu porque ela precisava fazer um estágio. E aí a dona até falou com ela, você vai, faz o estágio e volta. Só que depois ela decidiu arrumar um emprego mais perto de casa. Aí não voltou. Deixa agora, eu vou finalizar, vou fazer perguntas rápidas, você me responde de forma bem rápida para a gente ir encerrando. Naquele dia, vocês saíram de casa por volta de que horas para ir para o bar? Para ir. Se não me engano, já era mais de 10 horas. Era mais de 10 horas. Você chegou lá, já Matheus estava por lá ou você encontrou Não, com ele não. depois? Eu cheguei primeiro que ele, depois ele chegou. No dia até achei estranho, porque ele estava diferente do que ele é. Eu conheço o Matheus bem. Tá. Você foi junto com mais alguém, com o seu lado? Foi eu e um casal de amigos meus. Um rapaz e a moça, inclusive, trabalha comigo. Ele trabalha na outra. Me desculpe. Ele trabalha na outra Kombi, do dono da Kombi que eu trabalhava. Vocês estavam. Você fala, por exemplo, que no caso a Aline estava machucada. Ela estava de saia, de short, de calça? Você Ela lembra? estava de calça, se eu não me. Agora me deu um branco, doutor. Eu não me recordo, não. Muito não. Não vou mentir pro senhor, não. Mas ela ficou com muitas lesões na perna também? Ficou. Quando chega em casa que ela tira a calça lá, que ela tava chorando, eu vi os hematomas roxos nas pernas dela, nas coxas e no pescoço dela. Tá certo. Vocês saíram então daquele local para buscar o seu filho, para ir atrás do seu filho? Como é que foi? Eu saí de lá para ir em casa e buscar a Kombi igual eu sempre fazia. Eu ia de Uber, depois eu bebia, depois voltava para casa, pegava só a Kombi e ia dormir na minha mãe. Não era nem buscar meu filho, na real, porque a gente dormia lá. E no outro dia ia embora. Tá certo. Tem mais, eu acho que já está por parte da defesa, já finalizando. Tem mais alguma coisa que você quer falar que diz respeito a você? O que eu quero dizer aqui é, mais uma vez, poderia estar aqui vindo falando mil e uma coisa, mas eu estou aqui olhando para vocês, perante ao juiz, perante o senhor promotor, perante os advogados, perante vocês do tribunal que vão me julgar. Eu errei, eu errei, eu errei, mas teve a primeira ação para que chegasse ao ponto que chegou. Igual eu estou falando. Quem veio aqui falar a respeito de mim é porque me conhece de verdade. Tô lá preso, mas o meu intuito é sair e trabalhar, voltar para minha esposa, voltar para o meu filho, criar ele, porque ele ficou 1 ano e 1 mês longe de mim e da mãe dele. E esse período aí, minha mãe sempre que vai me visitar, né, nem sempre que ela vai porque ela trabalha. Mas quando ela vai, ela sempre falava do sofrimento do Miguel longe de mim e da Aline. E eu e ele sempre foi muito apegado. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, mais uma vez, olhando no olho dos senhores, não é intimidando ninguém, é sendo eu. Eu tô sendo eu. Eu errei, mas peço a compreensão dos senhores na hora de me julgar e julgar a Aline. Somos 2 pais de família que eu, no meu caso, que ainda continuo preso. Tô num lugar que não me pertence. Tô lá, sempre falo pro pessoal da minha cela, porque o assunto na minha cela são eu e mais 13, cara. Tamo lá, o dia todo é baralho, o dia todo é pensando no que fazer quando sair. É matar, é roubar, fazer o que o diabo gosta. E eu fico ali mais voado no assunto, porque minha intenção é voltar pro meu serviço. Com fé em Deus, quando eu voltar pra rua agora, vou voltar pro meu emprego. Às vezes, falando isso para vocês, olhando no olho, eu não estou tentando intimidar, eu estou sendo sincero com vocês.
Para mim que tô lá, é muito doído. Você ter um filho na rua, ter uma esposa, ter uma mãe que sempre te levou para a igreja. A minha criação tá aí, minha mãe, que deve estar aí na tribuna ali. Meu pai tá aí. É muito doído para uma mãe ver o filho naquela situação. E só quem tá lá sabe o que passa lá dentro. Só quem tá lá. Assim, é um mundo, para quem não pertence, é um mundo muito diferente. Mas a minha vida está na mão de vocês. É as minhas últimas palavras. Me desculpe, desabafo. Errei, mas peço uma segunda chance para vocês, jurados. Só uma última pergunta. Você falou duas coisas e parece que você respondeu por adulteração, alguma coisa, e qual outra situação? A adulteração da placa do veículo e respondi uma Maria da Penha. Mas não. Você pode falar sobre isso? A adulteração da placa do veículo foi uns amigos meus inventamos de aprontar. E aí colocou essa fita durex na placa. Só que, graças a Deus, que a polícia parou a gente, descobriu isso, saí da DPE e recebi uma pena de 3 anos e transformou em pena pecuniária, se eu não me engano o nome, que você paga. E a Maria da Penha foi há muito tempo, eu não me recordo, mas não agredi a Aline. Tá ela aí depois para dizer. Não agredi, só discussão mesmo. Excelência, da parte da defesa está satisfeito. Obrigado. Doutor, nada? Os jurados têm alguma pergunta a ser feita por escrito? Pode encerrar então, por favor. Em virtude do silêncio letivo, não vou fazer mais nenhuma pergunta. Está encerrado o depoimento do senhor. Pode encerrar. Vamos agora ao interrogatório.